Bicho, disfunção erétil é normal, tá bom? Todo mundo tem. Então, se você tem uma disfunção erétil, Tu é broxa mesmo, né? procure um médico, Ele tá dando conta em casa? procure um psicólogo, tá ligado? Pode responder, amor? Não tente inventar um golpe de estado pra provar que a tua pica fica dura de alguma forma. Então, Eu sou imbrochável! é importante que a gente aprenda a lidar com a disfunção erétil de uma forma saudável, tá ligado? Imbrochável! Imbrochável! De uma forma saudável. Porque senão você vai terminar igual o Bolsonaro e os filhos dele, tá ligado? Eu sou imbrochável! Imorrível, Imbrochável. imbrochável, incombível. A má resolução de uma disfunção erétil faz com que você se torne um facínora. Na palmolescência existe todo um germe do fascismo. Todo regime político tem uma psicologia. As instituições pensam. A gente tem que levar essa máxima da Mary Douglas a sério. As instituições pensam. E se algo pensa, algo tem uma personalidade, algo tem um problema. As instituições têm seus traumas. As instituições respondem a traumas. As instituições têm seus preconceitos. Quando a gente está falando, por exemplo, de racismo estrutural, a gente está falando de uma instituição pensando de forma racista. Quando a gente está falando de cultura do estupro, a gente está falando de uma instituição cujo pensamento estrutura uma hierarquia que coloca as mulheres numa função reprodutora, né? Mas numa função que, assim, elas são meros apêndices da reprodução dessa estrutura. Isso é o pensamento dessa estrutura. Você olha pro discurso do Bolsonaro de hoje, você olha pro discurso, pra esposa do Eduardo Bolsonaro falando de mulheres submissas, de que mulher insubmissa não existe, a raiva que esses sujeitos têm, a raiva sobrenatural que esses sujeitos têm de feministas, né, das mulheres que eles classificam como feministas. O Bolsonaro, ele não é só misógino. Ele tem uma questão muito mais profunda com as mulheres. Ele tem uma necessidade contínua de submetê-las ao seu poder, que ultrapassa aquilo que a gente vai chamar de uma misoginia, né, estrutural da sociedade brasileira. Toda vez que ele se vê ameaçado por uma mulher, ele tem uma necessidade de se colocar pra cima dela. E mesmo que a ameaça seja uma simples pergunta, como aconteceu com a Vera Magalhães, como aconteceu com a jornalista lá da Jovem Pan, o próprio discurso que ele fez hoje, tudo isso reflete essa estrutura micropeniana, compensatória, né, impotente. Não é à toa que ele atraia para os seus sectos pessoas que se identificam dessa mesma forma. Pessoas que precisam ter uma arma para se sentirem impotentes. Spinoza, em toda sua obra, não cessa de denunciar 3 espécies de personagens. O homem das paixões tristes, o homem que explora essas paixões tristes, que precisa delas para estabelecer o seu poder, o homem que se entristece com a condição humana e as paixões do homem em geral, o escravo, o tirano, o padre, a trindade moralista. A paixão triste é um complexo que reúne o infinito dos desejos e o tormento da alma. O tirano precisa da tristeza das almas para triunfar, do mesmo modo que as almas tristes precisa de um tirano para se prover e propagar. O que os une é o ódio à vida, o ressentimento contra a vida. A Ética, né, o livro do Spinoza, traça o retrato do homem do ressentimento, para quem qualquer tipo de felicidade é uma ofensa, e faz da miséria ou da impotência a sua única paixão. Deleuze, Spinoza, filosofia prática. Quando a gente tá olhando para um sujeito tipo o teu tio, né, ou meu tio, você tá vendo uma pessoa de ressentimento, uma pessoa que odeia a vida, uma pessoa que vai ter na sua vida uma série de frustrações e vive num estado contínuo de miséria existencial, de miséria espiritual. Esse sujeito, ele precisa compensar essa miséria afirmando um poder, micropoderes sobre outras pessoas. Sabe, aquela pessoa que tem um pequeno poder e ela fica, né, usando aquilo para fazer tudo? Isso é como esses sujeitos vivem nas suas células familiares, né? Essa forma totalitária com qual alguns homens, tipo, criam, né, cuidam de suas famílias, né? Como que eles mantêm suas famílias em verdadeiros cativeiros. Né? Esses pequenos poderes são a essência desses sujeitos. Então, quando eles afirmam esses pequenos poderes sobre suas esposas, sobre seus filhos, especialmente sobre suas filhas, o Bolsonaro é esse cara, só que é o cara que deu certo, virou presidente do Brasil. Ele é o rosto dessa estrutura patriarcal apegada à sua própria impotência e à sua própria miséria. Não tô brincando, eu não tô falando pra gente ter empatia, não, porque, pô, eu quero mais é que se foda. Mas agora tu imagina a miséria existencial de um sujeito que tem que puxar um coro
de imbrochável. A fraqueza existencial de um sujeito que precisa de uma multidão de baba-ovos dizendo que ele não brocha. O Bolsonaro não tem interesse nenhum no poder real. O Bolsonaro ele é tratado pela elite política de Brasília como uma criança na sala. Uma criança mal criada na sala, tá ligado? Que se puderem, tipo assim, deixar ele brincando num canto enquanto vão fazendo os trabalhos, tipo, vão fazer isso. O Bolsonaro não tem nenhum interesse em sentar amanhã e falar, vamos discutir o orçamento. O que o Bolsonaro quer é andar de jet ski. O interesse do Bolsonaro é ter uma plateia que grite que ele é imbrochável. Por quê? Porque ele precisa disso. Porque amanhã, se ele não tiver isso, ele é um merda completo. Ele precisa dessa alusão constante pra não se sentir um merda, pra não se sentir um miserável. E é essa promessa que ele dá às pessoas que o apoiam. As pessoas, assim, digamos, esse núcleo duro que se identifica com ele, não todos os apoiadores, porque aí a gente vai entrar em uma outra questão. Estudar o bolsonarismo no Brasil é um estudo de parentesco. Quer entender como as pessoas começaram a votar no Bolsonaro? É entender que, porra, a maior parte dos lugares onde as pessoas se informam sobre voto, sobre política, é dentro de suas casas, né? Dentro de seus núcleos familiares. Então, assim, quem é que influencia o núcleo familiar? São esses micro-tiranos. Esses micro-tiranos, né, foram vetores dessa epidemia que é o bolsonarismo. Eles foram vetores dessa verdadeira patologia do pensamento, dessa aspiração suicidária que é a política bolsonarista. Não é só o pai, né? É o primo estudado, é o pastor. São os sujeitos que se alimentam disso, que se alimentam dessa estrutura, que se alimentam dessa máquina, se alimentam dessa miséria. Quando você olha pro bolsonarismo, eu sempre faço isso, cara. Toda vez que eu vejo as pessoas falando sobre o Bolsonaro, pô, qual foi o primeiro lugar que você ouviu falar do Bolsonaro? Porra, foi meu primo que falou. Porra, foi o pastor que falou. Porra, foi meu pai que falou do Bolsonaro. É sempre uma pessoa que tá numa situação hierarquicamente superior, seja por gênero, seja por questões familiares, seja por dinheiro. Sabe? Enquanto o Bolsonaro for presidente do Brasil, esse é o nosso hino nacional, tá ligado? Esse é o nosso hino nacional. Todo mundo tem que cantar esse hino nacional aqui, nosso presidente. Sai, fica mole. Sai, seu fica mole. Além do peru pequeno. E aí, ele não sobe? Sai, fica mole. Sai, seu fica mole. Adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável. E pelo que encerra de possibilidade. Adoro pau mole. Porque tocar pressupõe a existência de uma liberdade e de uma intimidade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. Um pau mole é uma promessa de felicidade, sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Fiel ao toque da tabaque.